A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 23 de setembro de 2025. Irmãos, nós já vamos orar, nós já vamos ler a palavra do Senhor, mas eu queria pedir a vocês, irmãos, se vocês têm algum pedido de oração, deixe aqui nos comentários. Se você tem alguma área da sua vida que você quer que eu ore, se você tem algum membro da sua família também que você quer pedir oração, coloque aqui nos comentários que eu estarei orando por você. Eu estarei orando por alguma área da sua vida, talvez tenha alguma área da sua vida que precisa de oração. Eu estarei orando por você. Eu queria aproveitar aqui também, irmãos, e dizer que eu estive orando pela vida de alguns de vocês, a nossa irmã Leila que pediu oração pela sua vida espiritual. Estive orando por você, irmã Leila. A nossa irmã Joyce, a nossa irmã Joyce que pediu oração pela sua filha Juliana, também estive orando por você, irmã Joyce, pela sua filha. A nossa irmã Alessandra pediu oração pela família dela e o ministério. Também estive orando por você, Alessandra, que Deus venha te abençoar. Irmãos, deixem aqui seu pedido de oração, que eu estarei orando por você. Sempre quando der, irmãos, eu estarei mencionando o seu nome aqui, para vocês saber que eu estive orando por vocês. Mas, irmãos, mesmo se eu não mencionar o seu nome aqui, você pode ter certeza que eu estou orando por você. Porque às vezes não dá para mencionar o nome de todo mundo, igual mesmo tem alguns nomes que eu não mencionei, mas irei mencionar nos próximos vídeos. Mas, irmãos, eu sempre estarei orando por você. Deixe seu pedido aqui, seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando por você. Amém, irmãos? Irmãos, vamos para a palavra de hoje. A palavra de hoje, irmãos, ela se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém. Irmãos, Deus, Ele tem falado comigo ultimamente, para eu falar com vocês, acerca de como nós devemos nos portar, nós cristãos, como nós devemos nos portar na sociedade, como a gente deve agir, como a gente deve falar, como a gente deve se comunicar. Porque, irmãos, eu vejo muitos erros que o cristão ele comete. Erros, irmãos, que não são erros grotescos, muitas das vezes são erros básicos, são erros simples. Irmãos, porque uma vez eu estava passando em frente a uma igreja, eu não estava dentro da igreja, mas eu estava passando pelo lado de fora, na calçada. Mas, irmãos, eu escutei o pregador ele falando, lá do outro lado da calçada. Ele falou uma coisa que é verdade, uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou que o cristão ele não tropeça em pedra grande. O cristão ele tropeça em pedra pequena. Eu fiquei pensando ali comigo, irmãos, é verdade. Muitas das vezes, irmãos, nós tropeçamos em coisas tão pequenas. O cristão, muitas das vezes, ele cai, irmãos, em coisas tão simples. Porque, irmãos, muitas das vezes nós achamos que aquela coisa pequenininha, né, que aquele pecadinho ali pequenininho, ele não vai derrubar a gente. Mas, na verdade, irmãos, ele já nos derrubou. Quando, irmãos, nós temos uma pedra muito grande na nossa frente, a gente vê ela e a gente se desvia, na verdade. Mas quando tem uma pedra pequena, muitas das vezes a gente nem vê, a gente nem dá importância. Muitas das vezes tem uma pedra na nossa frente, no nosso caminho, e pelo fato dela ser pequena, a gente não vê. E pelo fato da gente não ver ela, a gente vai e tropeça nela. E tropeçando nela, nós acabamos caindo, não é verdade? Eu acredito que já aconteceu isso com muitos de vocês. Acredito com todo mundo. A gente está andando na rua, a gente está andando em algum lugar, num parque, ou na rua mesmo, numa avenida. Aí tem uma pedra pequena, mas a gente não vê. Mas a gente vai e tropeça naquela pedra. Por quê? Porque a gente não viu. Da mesma forma, irmãos, acontece na nossa vida espiritual. Às vezes nós caímos
em pecados tão pequenos. Mas, irmãos, não se engane. Esses pecados pequenos podem acabar barrando a nossa entrada no céu. Sim, irmãos. Muitas das vezes a gente acha, esse pecado aqui, Deus não está vendo, ou Deus não vai ver. Esse pecado aqui não tem nada a ver. Mas, irmãos, tem. E são muitas das vezes, irmãos, esses pecados pequenininhos, que a gente não dá valor, que a gente não dá importância, mas que acabam fazendo nós cristãos cairmos. Irmãos, e que pecados são esses? Esses pecados, irmãos, que eu falo, que muitas das vezes a gente menospreza, às vezes a gente acha que não é pecado. É aquele pecado da mentira, aquela mentirinha, sabe? A fofoca. Se tem algo, irmãos, que eu vejo muitas pessoas caindo, muitos cristãos caindo, é no pecado da fofoca. Porque nós temos a ideia, irmãos, de que a fofoca, ela não tem nada a ver, mas tem, irmãos. A maledicência, você falar mal do seu irmão, você falar mal de alguém. Irmãos, isso é pecado. Mas Deus, fulano fez algo errado. Irmãos, mas não precisa de você comentar aquilo que o irmão está fazendo. Você está difamando ele, por mais que ele realmente fez algo de errado. Irmãos, o que nós devemos fazer é orar pelas pessoas. Não ficar falando mal delas. Porque, irmãos, isso é pecado. Querendo ou não, irmãos, isso desagrada a Deus. Irmãos, Tiago, ele vai falar aqui, no capítulo 1, do versículo 19, ele vai dizer o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Irmãos, sabe uma coisa também que isso não é pecado não, irmãos, mas tem uma coisa que nós, seres humanos, isso eu falo no geral, nós somos falhos, é em ouvir, é em escutar. Muitas das vezes, irmãos, nós não escutamos, nós não ouvimos. Nós somos pessoas, irmãos, que ficam toda hora interrompendo alguém quando alguém está falando. Tem até uma pesquisa que comprova, irmãos, que o ser humano, o limite máximo que ele consegue ouvir outra pessoa são 14 segundos. Porque, irmãos, quando dá 14 segundos, ou até mesmo menos, a pessoa vai e interrompe a outra. Nós somos pessoas, irmãos, nós somos seres humanos que nós não conseguimos escutar. Nós, seres humanos, nós temos muita dificuldade de ouvir alguém falar. Porque quando alguma pessoa começa a falar, a gente também quer falar em cima dela. Eu vejo, irmãos, isso muito acontecendo, mas não é somente com cristão, não. É com todo mundo. Ninguém, irmãos, tem paciência para ouvir. A pessoa escuta alguma coisa ali, ela já quer falar, nem espera a outra pessoa terminar de falar, nem espera a outra pessoa concluir e corta a pessoa e fala por cima dela. Irmãos, e a Bíblia, ela fala isso. Irmãos, a Bíblia, eu gosto da Bíblia porque ela tem um conselho para tudo. Ela tem conselho, irmãos, para todas as coisas. Tudo aquilo que você está passando, irmãos, a Bíblia, ela tem um conselho para poder te dar. E Tiago, irmãos, ele vai nos dizer para que nós venhamos ser prontos para ouvir. Nós venhamos estar prontos para ouvir. Irmãos, quando alguém estiver falando, não interrompa, espera a pessoa concluir, espera a pessoa terminar de falar. Porque só aí, irmãos, você vai conseguir, através daquilo que a pessoa falou, você vai conseguir dar uma resposta completa, uma resposta mais ampla. Porque, irmão, se você corta, se a pessoa está falando e você corta ela naquilo que ela está falando, como é que você vai conseguir dar uma resposta completa? Sendo que a própria pessoa que está falando com você não conseguiu terminar de falar aquilo que ela estava falando com você. Então, irmãos, esteja prontos para ouvir. Irmãos, às vezes, alguém só precisa desabafar. E você tá ali do lado da pessoa, mas a pessoa quer desabafar com você. Mas a pessoa ela não consegue desabafar porque você tá toda hora cortando ela. Então, irmãos, esteja prontos para ouvir. Faça igual Tiago, ele aconselhou. Esteja todos prontos para ouvir. Ele vai continuar, irmãos, dizendo o seguinte: tarde-os para falar. Irmãos, muitas das vezes nós arrumamos brigas, discussões, desavenças, porque muitas das vezes nós não pensamos antes de falar. Irmãos, isso acontece com todo mundo. Isso acontece comigo muitas das vezes também. Às vezes a gente não pensa, irmãos, antes de falar. A gente chega e já sai falando a primeira coisa que vem na nossa mente. Irmãos,
mas nós temos que saber falar. Tem um ditado que fala: quem tem boca vai a Roma, não é verdade? Mas uma pessoa que sabe falar, uma pessoa que sabe se comunicar, essa pessoa, irmãos, ela é bem-sucedida. Bem-sucedida em questão de amizades, em questão de ser uma pessoa pacífica. Irmãos, porque nós temos que saber escolher as palavras que nós vamos falar. Nós temos que ter sabedoria, irmãos, para falar. Irmãos, eu vejo que a grande maioria das brigas, elas começam por quê? Porque a pessoa, ela não sabe se comunicar. Ela fala a primeira coisa que vem à cabeça. A pessoa, ela não pensa antes de falar. Irmãos, eu lembro de uma vez que eu presenciei uma briga. Eu não estava na briga, mas eu presenciei uma briga acontecendo na minha frente. Onde, irmãos, a briga, ela se iniciou por causa disso. Por causa de palavras duras. Por causa de palavras ríspidas. Por causa de palavras, irmãos, inadequadas. Irmãos, e a maioria das brigas que nós vemos hoje é por causa disso. Porque a pessoa, ela não sabe falar, ela não sabe se comunicar. A pessoa, ela não pensa antes de falar. A pessoa, ela já fala aquilo que vem na mente dela. Ela não filtra aquilo que ela fala. Irmãos, nós devemos pensar muito antes de falar com alguém, antes de dar uma resposta a alguém. Peça, irmãos, Deus sabedoria. Peça a Deus, irmãos, que Ele venha te dar sabedoria nas suas respostas. Quando você for falar com alguém, quando você precisar dar uma resposta para alguém, fala com Deus. Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento para eu poder falar o que eu preciso falar, para eu poder dizer o que eu preciso dizer. Me ajude, ó Deus, a escolher as melhores palavras. E para finalizar, irmãos, Tiago, ele vai dizer para que nós venhamos ser tardios para irar-se, que nós venhamos ser tardios para ficar irritados. E Tiago, ele vai completar, irmãos, dizendo: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, quando nós ficamos irritados, nós resolvemos por conta própria, nós fazemos justiça pelas nossas próprias mãos. Quando alguém vai lá e te xinga, você xinga essa pessoa de volta. Quando alguém vai lá e te agride, você agride essa pessoa de volta. Isso, irmãos, é justiça própria. Mas, irmãos, Tiago, ele é muito verídico em falar que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, eu sei que quando a gente sofre por uma injustiça, a primeira coisa, irmãos, que nós queremos fazer quando a gente comete uma injustiça é o quê? É pagar. Fazer a pessoa pagar por aquilo que ela fez, não é verdade? Se a pessoa nos insulta, nós queremos insultá-las. Se a pessoa nos agride, nós queremos agredi-las também. Irmãos, mas Tiago, ele fala que a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, quando você faz justiça pelas suas próprias mãos, você está anulando a justiça de Deus. Irmãos, eu sei que é difícil a gente sofrer por algo desagradável. É difícil nós sofrermos por uma injustiça e a gente ficar calado. Eu sei, irmãos, que é difícil isso acontecer. Eu sei que é difícil segurar a nossa vontade de querer fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Mas, irmãos, nós devemos deixar isso para Deus, porque Deus, Ele que vai fazer justiça ao nosso favor. É Deus, irmãos, que vai nos vingar. É Deus que vai retribuir aquilo de ruim que alguém fez por nós. Mas quando nós, irmãos, nós tomamos a decisão de fazer justiça por conta própria, Deus, ele não faz a parte dele. Então, irmãos, deixa que Deus, ele resolve esse problema. Por mais que você sofreu uma injustiça, irmãos, deixa Deus, ele trabalhar. Porque, irmãos, Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele sabe fazer justiça ao nosso favor. Mas quando, irmãos, nós fazemos justiça por conta própria, além de nós anularmos a justiça de Deus, nós estaremos pecando. Sim, irmãos, além de você estar anulando a justiça de Deus, você também está pecando por fazer justiça pelas próprias mãos. Então, irmãos, eu sei, irmãos, que quando nós sofremos uma injustiça, nós queremos revidar,
nós queremos falar, nós queremos dar o troco, ou seja, nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Mas, irmãos, deixa, porque Deus, Ele vai resolver. Pode não ser no seu tempo. Muitas das vezes Deus, Ele resolve, irmãos, mas não é no tempo que a gente quer. Porque a gente quer resolver o problema ali na hora, não é verdade? Mas Deus, Ele tem um tempo de trabalhar. Então, irmãos, deixa Deus trabalhar, porque Deus, Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como retribuir a injustiça feita na sua vida. Amém? Irmãos, nós vamos orar aqui neste momento. Vamos orar pedindo para que Deus, Ele venha nos ajudar a ouvir, nos ajudar a falar, a se comunicar, a ser tardio em dar uma resposta. Nós devemos pensar 2 vezes antes de falar, irmãos, porque quando a gente fala sem pensar, a chance da gente falar algo que não vai ser bom é muito grande. Quando a gente, irmãos, não pensa antes de falar, é muito fácil a gente falar uma coisa errada, ou a gente falar algo que a gente não deveria falar. Por isso, irmãos, nós devemos pensar antes de falar. Então, irmãos, neste momento, nós vamos pedir também para que Deus, Ele venha nos ajudar a pensar 2 vezes antes de falar, a dar a melhor resposta, a ter a melhor solução para o nosso problema. Irmãos, que Deus, Ele também venha nos ajudar. Nós vamos pedir aqui para Deus nos ajudar a não irar. E se caso nós irarmos, que nós não venhamos tomar nenhuma decisão precipitada. Porque, irmão, muitas das vezes é inevitável com que nós venhamos nos irar. Mas o que nós não devemos fazer é fazer justiça com as nossas próprias mãos. Amém, irmãos? Vamos orar. Ore comigo nessa manhã. Ore com fé. Ore com fervor. Apresente a Deus o seu pedido de oração. Ore comigo. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia. E Deus, nós também, neste momento, nós pedimos ao Senhor para que o Senhor venha nos dar sabedoria, para que o Senhor venha nos dar entendimento. Porque, ó Deus, nós sabemos que muitas das vezes nós caímos em pecados tão pequenos. Ó Deus, muitas das vezes nós cristãos, nós somos derrubados por coisas simples. Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria para ouvir. Senhor Deus, neste momento eu te peço isso, porque nós temos, ó Deus, nós temos que demonstrar que nós somos pessoas pacificadoras. Nós cristãos, ó Deus, nós devemos demonstrar que nós sabemos ouvir, que nós sabemos, que nós respeitamos o nosso próximo, que nós respeitamos o nosso irmão. E uma das maneiras, ó Deus, de nós demonstrarmos isso é ouvindo o que a pessoa tem para falar. Sim, ó Deus, porque muitas das vezes nós só precisamos ouvir alguém. Muitas das vezes, ó Deus, tem um irmão do nosso lado, precisando falar, precisando de alguém para ouvi-lo. Muitas das vezes, ó Deus, a pessoa ela só precisa desabafar. E nós, ó Deus, podemos fazer isso. Nós podemos ouvir o que o nosso irmão tem a dizer. Mas, Senhor, nós somos pessoas que não sabemos ouvir. Nós somos pessoas que não sabemos escutar. Que não sabem escutar. Então, Deus, nos ajuda. Nos ajude a ouvir aquilo que o nosso irmão tem para falar. Nos ajude, ó Deus, a escutar aquilo que o nosso irmão tem para dizer. Deus, que nós venhamos ser tardios em falar, ó Deus. Que nós venhamos ser tardios em dar uma resposta. Senhor Deus, quantas pessoas nós vimos que caem, que tropeçam nessa parte. Porque, ó Deus, acabam arrumando brigas, contendas, discussões. Porque não sabe falar, não sabe se comunicar, não sabe se expressar. E Deus, neste momento eu te peço para que o Senhor venha nos ajudar a pensar, ó Deus, antes de dar uma resposta. Para que nós não venhamos atribuir para nós, ó Deus, brigas, discussões, desavença. Para que nós venhamos, ó Deus, trazer paz mediante a uma conversa e não ódio, não rancor, não ira. Para que a tua vontade, ó Deus, ela venha a ser feita. Eu te peço, ó Deus, também neste momento, para que o Senhor venha nos ajudar a não nos irar. E, ó Deus, mesmo se nós nos irarmos, porque tem situações que nós vamos acabar nos irando mesmo, mas que mesmo se nós nos irarmos, que nós venhamos, ó Deus, deixar com que a justiça ela venha a ser feita pelo Senhor. Porque, ó Deus, o Senhor não se agrada de pessoas que fazem justiça pelas próprias mãos. Nos ajude, ó Deus, a deixar a justiça nas mãos do Senhor. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Crendo no milagre, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia, meu irmão.